Pessoal, última parte aí do ciclo orçamentário. Então, parte 3, semana 4, dia 6. Questão 21. Emendas ao projeto da LDO poderão ser aprovadas desde que sejam compatíveis com o PPA. Óbvio, porque o PPA é o plano e a LDO vai ser o elo de ligação com o orçamento. Então imagine se não tivesse compatibilidade, ia ter o que? Ia ter agora o que? A ruptura desse elo de ligação entre o planejamento e o orçamento. Então realmente está correto aí, não tem para onde fugir. Mas a Constituição fala que as emendas ao projeto da LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. 22. O presidente da República veta, quando ele veta, né, dispositivo da LOA aprovada pelo Congresso Nacional, os recursos remanescentes podem, por meio de projeto de lei, de iniciativa de deputado federal, uma ova, iniciativa sempre do presidente da República, para abertura de créditos suplementares ou especiais. Negativo. 23, não cai nessa. Será exercida pelo Poder Executivo o controle orçamentário da legalidade e da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, cabendo exclusivamente, cuidado com essa palavrinha, ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o controle do cumprimento do programa de trabalho previsto na LOA. Quer dizer que ele não pode, então, fazer o que? O controle orçamentário da legalidade? Está errado, questão totalmente errada. Nem da fidelidade funcional? Está errado também. Então veja, o controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos que resultem da arrecadação da receita ou a realização das despesas, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, fidelidade funcional dos agentes da administração responsável por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho expresso nos termos monetários em termos de realização de obras e prestação de serviço. O Poder Executivo poderá, então ele vai exercer, né? Exercerá os 3 tipos de controle a que se refere ao artigo 75, a gente acabou de ver, verificar então a execução quanto à legalidade, a fidelidade funcional e o cumprimento das metas aí no programa de trabalho. Sem prejuízo, ou seja, também compete a eles das atribuições do Tribunal de Contas ou algo equivalente. Então não é porque o controle foi feito pelo Poder Executivo que o Poder Legislativo ou por meio das atribuições do Tribunal de Contas não vai ocorrer também o controle da legalidade, por exemplo, ou da fidelidade funcional. Não tem sentido. Então, ainda que tenha ocorrido o controle de legalidade, por exemplo, controle de legalidade pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo também poderá fazer esse controle, realizar esse controle. Então, o que está errado? Cabendo exclusivamente Poder Legislativo, Tribunal de Contas, controle e cumprimento do programa de trabalho. Não. Cabe também a legalidade e até mesmo aí verificar aí a fidelidade aí funcional. O presidente da República pode propor modificação ao projeto de lei orçamentária anual? Sim, enquanto não for iniciada essa condição. A votação da comissão mista no Congresso Nacional da parte cuja alteração é proposta. Então não foi feita a votação daquela parte, então pode ser feita sim aí a solicitação da modificação. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, PPA, LDO e LOA, enquanto não for iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. 25. O presidente da República pode enviar a mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações ao projeto da LDO, enquanto não for iniciada pela Comissão Mista de Orçamento aí a votação da parte cuja alteração é proposta. Correto? Correto. Acabamos de ver isso aí. Questão 26. De acordo com a Constituição em vigor,
no primeiro ano do mandato de cada presidente, primeiro ano do Bolsonaro, os projetos do PPA e da LDO, ou da LOA, perdão, deverão ser devolvidos ao chefe do executivo até o encerramento da sessão legislativa. Perfeito. Até dia 22 de dezembro. Não podendo a correspondente lei orçamentária ser sancionada antes da sanção do PPA. Interessante essa questão aqui, uma questão bonita. Vou dar uma estrelinha para o examinador aí. Veja só. Ele diz, ele quer cobrar isso aqui de você, ó. O PPA é o planejamento, a LDO vai ser o elo do planejamento com o orçamento. Então o elo vai ser a LDO. Agora ele está dizendo assim, se tem que ter esta ligação entre o planejamento e o orçamento, pode o orçamento sair antes do planejamento? É isso que ele está cobrando. Ó, não podendo ser a correspondente lei orçamentária ser sancionada antes da sanção do PPA. E aí? O que você responderia? Pode ou não pode? Olha o pulo do gato, olha o que acontece. Não pode. Por quê? Mas tem que estar. Ele tem que estar alinhado com o PPA? Tem. Mas qual é o prazo do PPA, gente? Você não pode esquecer isso. PPA é de quanto tempo? 4 anos. Não coincidentes com o mandato, que eu vou colocar o mandato presidencial. Então veja, vamos mudar isso aqui. O mandato presidencial, ele é esse período aqui, ó. E a nossa querida PPA, o nosso querido PPA, ele vai ter este período aqui, ó. Errei a canetada aqui. Vamos fazer diferente. Deixa eu arrumar isso aqui. Só vou escrever, só vou listar assim. O PPA até em verde. Ó, o PPA de quanto tempo? 4 anos. Mas o mandato presidencial, ele é de quanto tempo? Também 4 anos. Vou fazer assim. Tá difícil sair aqui o negócio. Tira aqui. Vou pegar isso aqui. Agora vai ficar fácil de verificar. Ó. Então, o que acontece? Aqui vai ser o mandato. Oh, Deus amado. Mandato presidencial. E aqui, então aqui está o PPA. E aqui está o mandato presidencial. Veja, eles dois são de 4 anos, mas eles não são coincidentes. Então o primeiro ano, a gente estudou isso, no mandato presidencial, eu estou utilizando que o PPA anterior. Isso é para não ter, para tentar evitar a descontinuidade das políticas públicas aí, por exemplo. Então no primeiro ano, veja que interessante, então no primeiro ano do mandato presidencial aí, por exemplo, do Bolsonaro, que está aí,
ele vai fazer o que? O PPA dele, vai elaborar o PPA, só que, olha, o mandato dele iniciou aqui, ó. E aqui ele está usando o PPA que não é dele, o PPA dele vai ser esse azulzinho, que vai se estender o azulzinho até o próximo ano, primeiro ano do mandato subsequente, ok? Então quer dizer que a LOA que ele encaminhar, a LOA que for encaminhada aí a projeto de LOA para ser aprovado, é referente a esse PPA aqui, então já existe o PPA. Então por isso que não tem isso aqui, não podendo a correspondente lei orçamentária ser sancionada antes. Então ela pode sim ser sancionada antes, não tem essa vedação, justamente porque não é referente ao mesmo PPA. E a LOA que está sendo feita não é relativa aí ao PPA dele, ok? Então vai ter lá o PPA1, e aí vai ter a LOA que vai ser enviada aí, que vai ser referente ao PPA1. E agora vai ter o PPA2, que ele só vai ocorrer a LOA relativa a ele no segundo ano. Então vai ser uma PLOA 2, ok? Então essa aqui, por um P aqui de projeto, PLOA 1, referente PPLA 1. Aí no segundo ano, aí vai começar, vai ter o início da vigência do PPA dele aqui, ok? Não sei se ficou claro para vocês aí, qualquer coisa me manda um help, beleza? Mas é isso aí. 27. Na hipótese de o exercício financeiro iniciar sem a lei orçamentária aprovada, o que vai acontecer? A LDO vai disciplinar algumas despesas inadiáveis. A Constituição autoriza, aqui quem autoriza é a LRF, até a entrada em vigor do orçamento, a realização provisória das despesas, aí ele coloca das despesas de modo geral, a razão de 1/12 dos valores da proposta a cada mês, negativo, das despesas não, somente as inadiáveis. Quais são as inadiáveis? Aquelas despesas obrigatórias, despesas da dívida, e que é o pagamento pessoal, né? Despesas da dívida e transferências constitucionais obrigatórias. Perfeito? E outros que forem considerados aí também. Ó, caráter inadiável. Então quem traz isso? A lei de responsabilidade fiscal. 28. A decisão do TCDF que condenar determinado gestor a ressarcir o erário em razão da realização de despesa não autorizada na lei orçamentária terá eficácia de título executivo, ou seja, independe da apreciação do judiciário? Sim. Correto? Correto. Então veja, o que ele está dizendo aqui? A decisão de condenar o gestor terá eficácia de título executivo, então não depende de apreciação judicial. Agora, teve uma multa, por exemplo, essa multa ela foi aplicada, agora não foi recolhida, o recolhimento vai ter esse título executivo, vai ter que precisar do judiciário, vai precisar do judiciário, ok? Mas para emissão desta multa, por exemplo, terá eficácia de título executivo. Então a aplicação da penalidade de multa tem sim eficácia de título executivo. 29. O orçamento da União é apreciado pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum, cabendo à Comissão Mista do Orçamento emitir parecer sobre as emendas antes de serem apreciadas pelo plenário das referidas casas. Previsto na Constituição Federal é exatamente isso. Então, o primeiro manda para a CMO, a CMO emite parecer, a CMO é uma comissão mista. Essa comissão mista é entre deputados e senadores, é uma das comissões que o pessoal se estapa para estar nela, porque está mexendo com o orçamento e quem está com o dinheiro na mão tem o poder.
Última questão. As emendas parlamentares aos projetos de lei de créditos adicionais deve estar compatível com quem? Com a LDO. Emendas parlamentares vai estar trazendo a autorização para execução orçamentária. Obviamente que a execução orçamentária, se eu trouxer aqui uma regressão, vai ter a LDO, e a LDO vai estar vinculada aí ao PPA. Perfeito. Então, vai ter que ter sim esta compatibilidade com a LDO. Mas vamos lá, os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e à LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. As emendas ao projeto de LOA ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o PPA e a LDO, ok? Então, questão correta. E assim terminamos aí mais uma bateria e vamos para o próximo dia. Beleza, povo? Vamos lá, força e fé que a gente chega lá. Um abraço.